Olá! Voltamos com a nossa aula de lazer e entretenimento neste módulo do curso técnico de hospedagem. Agora nós vamos falar sobre as técnicas de comunicação. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre conceito de comunicação, falar em público, tipos de comunicação, saber se comunicar, saber ouvir, saber falar, por que ouvimos, o bom ouvinte, regras de comunicação, a importância da comunicação, público, conceito, como se relacionar com o público e como levantar custos. Segundo o autor Chavenato, comunicação vem do latim comunicare, que significa pôr em comum, conviver. Este pôr em comum implica que o transmissor e receptor estejam dentro de uma mesma linguagem, caso contrário, não se entenderão e não haverá compreensão. Segundo o mesmo autor, assim, a comunicação deve levar consigo a ideia de compreensão. Portanto, comunicação é um processo que extrapola o campo da linguagem. É uma troca de ideias, expressões e sentimento entre as pessoas que conhecem o significado daquilo que se diz e que se faz. Então, falar em público é uma atividade porventura difícil e delicada, eu que eu diga, mas pode ser profundamente gratificante. Com vontade, dedicação e esforço, a maior parte das pessoas podem aprender a melhorar essa competência. A comunicação se divide em duas vertentes. A comunicação verbal, que tem duas formas de se realizar. A comunicação oral, onde predominam as ordens, os pedidos, as conversas, entre outras. E a comunicação escrita, como é o caso das cartas, dos telegramas, dos cartazes, dos livros, jornais e revistas. A comunicação não verbal, ela está intimamente ligada com a ocorrência de troca de sinais, olhares, gestos, posturas e mímicas. Ela já diz muita coisa, não precisa falar muito. Para saber comunicar, é necessário que tenhamos uma certa empatia. A gente precisa gerar um estímulo conforme a nossa clientela. O que você entendeu e o que eu disse? Então, a empatia, você se colocar no lugar da pessoa, ela vai entender o que eu estou falando? Se não, de que forma eu posso melhorar para que eu me faça entender? O tom da voz. Nem muito devagar, e nem tão depressa. Nem devagar, nem depressa. Dicção ruim atrapalha. Falar de forma linear, modulando ali a voz, e o volume muito baixo é outra coisa que precisa ser, outro aspecto que precisa ser melhorado. Falar muito baixo não atrai muito a atenção do ouvinte. O corpo também fala. Às vezes é muito mais importante que a voz. A aparência, ela é importante porque ela vai dizer um pouco também sobre você, o aspecto, a comunicação não verbal, não oral, o corpo ele fala, a sua aparência, a forma como você está vestido, como você está, vai dizer como o cuidado que você tem consigo e com as outras coisas que você utiliza. O excesso ou ausência de gesticulação, falar demais, gesticular demais ou de menos, coloca a mão no bolso e fica ali o tempo todo com a mão no bolso. As posturas inadequadas, ficar com o ombro demais caído, isso traz também uma linguagem corporal interessante, que a gente precisa conhecer essa linguagem corporal. O ombro muito caído, a pessoa não está dando muita atenção ao que você está falando, ou está cansada demais, ela está querendo demonstrar alguma coisa com a linguagem corporal. Saber se comunicar também traz a gente percebe, quando a gente fala, a questão dos vícios de linguagem, Então,
A gente traz isso no dia a dia e a gente acaba não percebendo. São vícios que acabam interferindo na sua comunicação. Isso prejudica o entendimento do ouvinte e traz certo ruído na comunicação. Então, o né, o tá, o certo, então, né? Prolixidade. A pessoa falar, blá, 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 sem ter uma coerência, vai falando, o importante é falar. Isso prejudica. Um controle emocional. Você precisa estar emocionalmente equilibrado. Não se deixar envolver pelos sentimentos do seu interlocutor. De repente você está, um exemplo, você está num táxi, um motorista está desorientado e você começa a ficar nervosa, porque você está deixando se contaminar pela emoção do motorista, porque ele acaba errando e isso vai enrolando o seu trajeto e você está perdendo tempo, você começa a ficar nervosa e isso vai interferindo ali na comunicação com o seu motorista e ele vai ficando desorientado também. Sniope, significa o quê? Salve-se das nefastas influências dos outros. Tá? É uma sigla. Então, o tom de voz mais elevado, a falta de cumprimento, no trânsito ali das palavras, na conversação, poder tirar o seu bom humor, o otimismo, a motivação, não se deixe influenciar, que a gente estava falando aqui no anterior, o controle emocional. Não se deixe contaminar pelo seu interlocutor, para que você tenha uma comunicação com mais fluidez e com mais entendimento entre as partes, o ouvinte e quem está falando. Foco de mudanças. Assuma ser você mesmo. Vê as mudanças que vão ocorrendo, você precisa ir trabalhando a forma como você vai se comunicar. E isso você pode trabalhar, essa competência de se comunicar melhor. Então, há profissionais que ajudam na questão da linguagem, da fala. Então, busque um profissional, ver como que você está falando, a sua dicção, para você ter aí uma fala coerente e se faça entender. Saber ouvir. Quem não ouve não capta o desejo do interlocutor. Às vezes você está conversando e algumas coisas chamam a sua atenção, você distrai e você não percebe o que o seu interlocutor está falando. Então é importante, enquanto você estiver conversando com o seu público, com o seu hóspede, com o seu cliente de recreação, focar 100% nele. Não se distraia. Às vezes até com um pensamento, a pessoa está falando, surge um pensamento, você começa a viajar nesse pensamento e você perde o foco no seu interlocutor e você não está ouvindo, na verdade, a essência do que ele está falando. Um pesquisador, Peter Russell, ele disse que 90% dos problemas das empresas são devido à comunicação. Ou, na verdade, a falta de comunicação. Aquele telefone sem fio. Você fala uma coisa, aí vai passando para outro, vai aumentando mais uma coisa, vai algum elemento nessa comunicação, quando a mensagem original vai chegar lá no interlocutor de uma forma totalmente deturpada. Então, a comunicação clara, objetiva e direta, ela é muito importante. Uma comunicação eficaz é que as pessoas tenham a missão alinhada com a missão da empresa. Você está numa empresa de recreação, você é um supervisor e você vai brincar junto com os seus clientes. Não, a sua missão ali naquele momento é de entreter, a sua missão é de supervisionar o serviço dos seus subordinados. Qual é a missão da empresa? Fazer com que todos saiam satisfeitos com a recreação. Então você tem que trabalhar de forma e se comunicar com a sua equipe de forma que todos vão entender que o objetivo final da empresa com o cliente é que ele saia satisfeito com o momento de recreação e lazer dele.
Tá? Então é uma comunicação eficaz. Começa ali na cultura da empresa, na visão, na missão, nos valores, né? E a pessoa que for contratada, ela tem que estar integrada com essa missão. Ter conhecimento é diferente de ter experiência. Às vezes você conhece, sabe, mas você não vivenciou e não tem a essência daquela situação. Então, quem vive, sabe. A experiência, ela vai trazer elementos que o simples conhecimento, às vezes, não dá. Que são questões empíricas que estão ali junto da pessoa. Você pode ler, pesquisar, estudar, mas você só vai saber quando você vivenciar, você tiver a experiência. Então, quando você se comunicar com seu interlocutor e você precisar ouvir, tenha o foco na pessoa e procure sempre saber, entender todas as nuances daquela comunicação. Não só o ouvir, mas também estar atento à linguagem corporal do seu interlocutor. Saber falar. É uma frustração, né? Você ter você saber, mas você ser tímido e você não saber o que fazer com o que você sabe. Entendeu? Vamos lá. É frustrante você ser tímido e saber, mas o que fazer com o seu saber? Entendeu? Ficou mais claro agora, né? Então, é frustrante você estar falando, de repente dá um branco. O branco vem por causa do medo, da falta de vivência que nós falamos ali atrás. Então você fica preocupado na sua postura, com o que você vai falar, e isso acaba trazendo um sentimento de medo. E o medo faz dar os brancos, faz com que você erra. Então tem um certo controle emocional do que você está passando naquele momento. A baixa autoestima. Isso prejudica também a comunicação, porque é uma incapacidade de expressão diante de situações desafiadoras. A pessoa ela se sente incapaz de contornar qualquer situação ou de controlar determinada atividade e ela vai ficando com uma baixa autoestima, ela acha que ela não tem competência, que ela não a competência ser competente, mas a competência de ter conhecimento, e isso acaba causando uma baixa autoestima. E ela não consegue lidar com situações mais desafiadoras. Manifestações do corpo. Involuntariamente, né, quando se fala, a gente começa a ter uma certa tremedeira, gagueira, dá uma taquicardia, né, o coração dispara. Tem pessoas que começam a falar com um público um pouco mais de 10, 15, 20 pessoas, começa a dar sudorese, né? A pessoa começa a transpirar, começa a aparecer aquelas pizzas em volta, embaixo dos braços. Enfim, isso traz uma certa frustração, mas como nós falamos anteriormente, pode ser trabalhado, é uma competência que, se bem conduzida, você acaba adquirindo experiência em falar em público. E por que ouvirmos? Nós ouvimos para obter informações. Informações é poder. Manter o controle da situação, das atividades, do grupo. Então, por isso que é importante, como nós falamos lá na hora de montar um programa de recreação, você ter informação a respeito do perfil do seu grupo, da questão da saúde, para algum imprevisto de primeiros socorros que você possa necessitar. Informações é poder. Você vai poder controlar determinadas situações, muito tempo sem beber água, muito tempo sem comer, isso pode causar algumas reações no organismo e pode enfraquecer o seu público num determinado tipo de atividade. Porque ouvimos curiosidade.
Precisamos estar atentos ao que o nosso interlocutor fala e, à medida que ele vai falando, vai surgindo dúvidas, aí você vai questionando, isso vai criando uma curiosidade, uma coisa vai levando a outra. Faz com que a gente participe da história do outro. Você tem um pouco mais de conhecimento, a curiosidade, você vai participar, você vai poder sugerir ações, atividades. Anseio por novas experiências. Nós ouvimos e podemos aí também suprir essa ansiedade por novas experiências de maneira eficaz, que a pessoa vá sair satisfeita das suas atividades. Ouvimos também porque conseguimos ampliar nossos horizontes, nós ampliamos nossa visão de mundo, ouvindo as histórias das pessoas, fala alguma coisa que você não conhece, aí você vai perguntar, se você não perguntar, você vai ficar guardando isso, daí quando tiver oportunidade você vai pesquisar, e isso vai trazer o quê? Novos conceitos, novas experiências, nem que seja aquela experiência de leitura, E quando você tiver oportunidade, eu pesquisei sobre tal assunto, aí eu vou lá ter essa vivência, essa experiência. Quando eu li, falou que eu sentia isso. Eu senti? Eu senti. Não, eu não senti. Então isso faz com que a gente tenha uma visão de mundo maior. Por isso é importante a gente saber ouvir. Para que possamos estabelecer novos relacionamentos. Se você não ouve, você não está interessado no que a outra pessoa tem a dizer, você não está interessado na experiência dela, na vivência dela, e você não consegue estabelecer contatos e não fortalece os seus relacionamentos. E quando a gente trabalha com o público, nós precisamos estreitar relacionamentos, até para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, para que a gente possa organizar uma atividade coerente e compatível com aquela pessoa. Nós ouvimos porque nós precisamos respeitar o desejo de valorização do outro. Ou melhor, é o respeito e desejo de valorização do outro. Quando você ouve, você está respeitando aquele momento daquela pessoa e o desejo que a pessoa quer ser valorizada por quem está sendo ouvida. E algo bem interessante, quando a gente fala em retenção de conteúdos, quando você fala mais de 10 minutos, o seu interlocutor vai escutar só 50% do que você falou. Então é importante você falar o necessário, o essencial daquilo, qual é a essência da mensagem que você quer passar. E aí você executa uma atividade. E aí você volta, chama a atenção do grupo novamente para falar. Porque você fala por muito tempo, não vai reter o assunto, o que você falou. Após 48 horas da mensagem que você recebeu, apenas 10% que você escutou você vai se lembrar. Então procure sempre falar por pouco tempo, pausadamente, para que a pessoa relacione o que você está falando com a atividade que você vai executar. O bom ouvinte. Como que se dá a atenção física? Ele retém 7% da fala, 38% é o tom da voz, 55% é a linguagem corporal. Atenção psicológica. Concentrar-se no que, como está sendo dito, o que não está sendo dito, sentimentos e emoções expressas pelo interlocutor, não interromper quem fala. Essa é a atenção psicológica. Você fica interrompendo a pessoa a todo momento, ela acaba perdendo a linha de raciocínio dela. Então deixa ela falar para ela poder expressar da melhor forma possível. A atenção verbal. Resumo do que foi dito,
fazer perguntas, repetir palavras-chave, né? Isso faz com que você tenha uma atenção do que está sendo falado naquele momento. Regras de comunicação. Conheça o seu público. Como nós falamos anteriormente, é importantíssimo saber o histórico de saúde do seu público. Se ele tem hábito de alguma prática esportiva, dependendo da programação que você elaborou. Escreva texto que será lido, que será ouvido. Perdão, escreva texto que será ouvido e não lido. O que você for falar, fala rapidamente, vê como que está sendo ouvido isso, né? Peça para alguém ouvir o que você falou lá, se ela entendeu, e te dá um retorno, um feedback. Respeite o tempo de fala. Não extrapole muito tempo. Como nós falamos, a pessoa vai reter apenas 10% do que você falou. Organize e esquematize os temas. Você vai falar com o seu público, ver a introdução, como que vai ser o desenvolvimento e como vai ser a finalização da sua fala. Tem isso esquematizado porque esse esquema fica na sua mente, né? A gente fala aqueles mapas mentais, e aí você consegue se expressar melhor. Ensaie e antecipe situações que poderão se apresentar. De repente as pessoas vão perguntar o óbvio, mas ensaie isso, antecipe algumas situações, de repente vai surgir aí algumas dúvidas. Quando for falar, teste equipamentos, se for falar com microfone, se for feito uma caixa de som, alto-falante, mesa de som, enfim, tudo que for relacionado a equipamentos, sempre faça o teste antes para ver se está de acordo, se estão tendo funcionamento adequado, para que você não tenha a sua comunicação interrompida. E respeite o tempo de fala, não extrapole demais. Se você tem ali 10 minutos para falar, não extrapole demais esse tempo. Não inicie a sua fala pedindo desculpas. Desculpa, nosso espaço está desorganizado. Enfim, evite se desculpar logo na primeira fala. Mostre-se honrado por estar ali recebendo as pessoas que estão fazendo parte ali da recreação. É importante mostrar que elas são importantes. Mantenha contato visual com o seu público. Fale de forma que todos se sintam vistos. Às vezes você fala, olha lá num foco, concentra naquele foco e não olha para as pessoas que estão ali olhando você. Mantenha contato visual, olho no olho, devagar, passeia o olhar pelo espaço para que as pessoas percebam que você está olhando elas também e que elas estão sendo vistas. Mantenha o bom humor, o sorriso, isso é fundamental. Já pensou você chegar ali mal-humorado, sem dar um sorriso, mal cumprimenta as pessoas que vão estar conversando com você ali no seu público ali, vão ficar um pouco receosas, isso vai interferir na comunicação, no relacionamento com o seu público. Faça-se compreender, pergunte, entenderam? Alguma dúvida? Isso é importante porque traz o quê? Uma interação, você está procurando dialogar com a sua plateia, com a sua audiência, com o seu público. Mostre tranquilidade, por mais que você esteja sentindo tremedeira, taquicardia, está suando, começando a gaguejar, e mostre tranquilidade. Está tudo sob controle. E no final, agradeça ao seu público. A importância da comunicação. A dicção clara, o cuidado com as palavras usadas, isto é, expressar, escutar e entender faz parte deste processo. Tudo isso vai garantir a correta e precisa transmissão das informações.
sem contar que podem aproximar o recreador do grupo. Relações com o público. Bom, a gente viu aí algumas técnicas de comunicação, saber ouvir, saber falar, como se comportar, né? E como vou manter essa relação com o público. Seu cliente faz parte de um público-alvo, por isso é necessário entendê-lo para propor ações e atividades de formas assertivas. Quanto mais fundo você for no estudo das pessoas, mais eficaz será a determinação do seu perfil e mais assertivo será no estabelecimento das ações voltadas para elas. O seu público tem características comuns relacionadas a esses fatores: gênero, faixa etária, escolaridade, faixa de renda, classe social, localização ou espaço geográfico onde ela reside e hábitos de consumo. Isso vai dar um perfil do seu público, o que é importante para que você conheça com quem você está se relacionando. É necessário investigar outros detalhes sobre os interesses da sua audiência. No que trabalha, qual é o seu lazer preferido, o que faz nas horas livres, o que costuma comprar, quais as suas redes sociais preferidas, que tipo de conteúdo consome na internet, o que ele busca, né? O que ele pesquisa, o que atrai ele nas redes sociais, na mídia digital, né? E quais os blogs e sites ele visita. Isso quando você começa a ter uma interação maior com o seu público. Como você vai se relacionar? Um bom relacionamento pode fazer com que a sua empresa se diferencie das concorrentes. Isso acontece por quê? Porque quando uma equipe é capaz de se tornar agradável, o contato entre a empresa e o consumidor, as chances dele voltar a fazer negócio com a sua empresa vai se multiplicar. Afinal, quem não gosta de ser bem atendido? E o que a gente falou com a questão da empatia. Você vai atender da forma como você gostaria de ser atendido. Isso facilita bastante o seu contato com o público. Com isso, seja empático, né? Como falei, como gostaria de ser tratado, seja educado e solícito com o seu público. Você não gostaria de ser tratado com má educação e receber desaforos, né? Então, seja empático. Vamos investir na confiança. Demonstrar o que ele é importante para você. A presença dele ali, né, é fundamental para o sucesso da sua atividade de recreação. Agilize o atendimento. Não deixe as pessoas esperando por muito tempo. Às vezes surge um imprevisto, pede para um membro da sua equipe ir conversando, entretendo o grupo, né, mas não deixe ele sem fazer nada enquanto espera que algum imprevisto seja resolvido. Ofereça atenção ao cliente, fazendo com que ele se sinta bem-vindo, acolhido, se sinta confortável. Dê boas orientações. Saber informações úteis, interessantes, usando termos simples. Nada de termos muito técnicos, porque às vezes a pessoa não tem essa intimidade com os termos técnicos que você utiliza do seu trabalho. Então use termos que ela saiba identificar e isso faz com que ela se sinta também mais confortável. Se houver problemas, resolva-os rapidamente. Esteja sempre em contato com o cliente e ofereça soluções que realmente funcionem para ele. Não busque ações ou soluções assim trambólicas, né, que não vai funcionar e ele vai ficar mais frustrado ainda. Esteja atento ao feedback, saiba escutar com atenção o que ele tem a dizer, mesmo que seja negativo. Isso é essencial para o crescimento profissional do recreador e da empresa. Como levantar custos para uma empresa de recreação? Bem, aqui nós não vamos falar em valores especificamente.
Uma orientação interessante que pode ser procurada é com o Sebrae. Eles têm ali uma orientação, cartilhas, ensinando como montar determinadas empresas, dentre elas de recreação. Nós vamos falar aqui em alguns aspectos que vai ajudar você a entender melhor esse aspecto para levantar os custos da sua empresa. Primeiramente, invista em capacitação profissional. O aperfeiçoamento ele é essencial para que o profissional esteja sempre se qualificando e antenado com o surgimento de novidades no mercado. Então, procure saber de novos cursos, do que pode aprimorar esse profissional e fazer com que ele saiba lidar melhor com o público que você busca. Faça um bom planejamento. O planejamento ele é fundamental para o sucesso da empresa. Para você saber o que você vai gastar, daqui quanto tempo, a curto, médio, longo prazo, quais as ações você deve corrigir ao longo desse tempo, como, quando e por que fazer. Planeje, não deixe de última hora, coloque nesse planejamento quais as ações estratégicas, o tempo de qualificação, de quanto tempo eu quero qualificar a minha equipe, os desgastes de material, deixe tudo planejado. Isso facilita muito o bom andamento da empresa. Legalização. Procure saber, quais são os direitos e deveres da empresa, que tipo de empresa que você vai montar, uma microempresa, uma MEI, uma média empresa. Esteja sempre legalizado com CNPJ, para que você não tenha dificuldades ou alguma complicação com a justiça. Planeje a localização. É de fácil acesso, meu público circula por ali. Estude bem o seu ponto de mercado, o ponto onde você vai se instalar. Vou ter fácil acesso dos meus clientes. Estrutura e equipamentos. Faça orçamentos. Às vezes o mais barato não é o que vai dar mais qualidade ou durabilidade. Então, às vezes compensa comprar um equipamento mais caro, que vai ter uma durabilidade maior, do que comprar um equipamento mais barato, ter uma estrutura mais econômica, mas aí você ter gastos permanentes ou constantes de reparo e manutenção. Monte uma equipe qualificada, comprometida, que tenha em mente e que goste de trabalhar com o público e com recreação. E pode-se trabalhar também a formação dessa equipe. Por isso que eu falo aqui, investir na capacitação profissional. Busque investimentos de financiamento para abrir a sua empresa de recreação junto a bancos, financiadoras, que às vezes pode te trazer aí um retorno mais rentável, apesar que financiamento às vezes nem tanto, mas que talvez você dá aí um pontapé inicial. Mas pesquise sempre antes de abrir uma empresa. Pesquise bem as pessoas com quem você vai estar trabalhando, para que o seu público final retorne sempre à sua empresa e goste de contratar você como recreador em suas atividades. Bom, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, no início deixei o meu e-mail, é só entrar em contato para esclarecimento das dúvidas, que estarei à disposição. Muito obrigado, até uma próxima aula.